Bom dia, mais um despertar com esse mar. Bom dia, é um despertar com Thalia Danda. E nesse final de semana vou colocar o óculos aqui por causa do vento nos olhos. Provavelmente o som não esteja tão claro, por causa que eu estou aqui, está ventando. Bem-vindo ao vento, a nossa live, contribuindo. Nessa manhã eu refleti sobre uma conversa no final de semana. Eu achei muito interessante essa experiência. Percebam, para que vocês possam despertar ao entendimento e acessar novas respostas, é importante que vocês se disponibilizem a estar no dia, na experiência, na ação, que se abre como oportunidade para que vocês possam justamente compreender. Não é fechados em um lugar que vocês vão ter as respostas que vocês buscam. Algumas das respostas que estão somente na cabeça são respostas das quais vocês vão ter informação e resultado, né? A resposta daquilo, das perguntas, nessa ação, nesse estar em movimento, nesse usufruir de todas as ferramentas que estão ali para vocês naquele momento, naquele dia. Então, eu achei muito fascinante, porque mês passado eu me deparei com uma questão que se apresentou para mim e eu não compreendi, mas eu busquei querer saber a resposta, estava aberta para isso e continuei experienciando as coisas que se apresentaram para mim. Para que você experiencie, precisa um pouco de humildade, porque as coisas acontecem e coisas muito boas acontecem, mas às vezes o medo de parecer algo te faz perder a oportunidade de ser algo. O medo de não parecer algo te faz ter experiências, te limita de ser algo, de fato. Então, será que quando você... Só um instante. Quando você tenta muito mostrar algo seu, você acaba escondendo algo seu? Será que quando você diz para alguém que aquilo em você está escondido, será que não é você que está escondendo? Será que é você que não está vendo? Vou dar um exemplo prático. Tem algo na minha característica, do meu corpo arquetípico, que é uma identidade arquetípica mesmo, um arquétipo da minha personalidade, que rege a minha psique, que ele é muito dominante em mim. Bom dia. E é uma característica minha, do qual por muito tempo eu me senti julgada por ela, mas é a parte que mais representa quem eu sou. E por muito tempo eu achei que eu escondia como é que tá o som. Por muito tempo eu dizia que ela era justamente a mais julgada, a minha característica que eu deveria melhorar. E eu tinha um ponto de vista de como agir, mesmo como analista comportamental, mesmo como especialista em arquétipo. Eu tinha um ponto de vista sobre como eu deveria agir a partir... Está bom, que bom. De como eu deveria agir a partir daquela experiência minha. Então eu dizia que as pessoas negavam, julgavam, não compreendiam, porque é assim mesmo. E eu não percebia que eu mostrava literalmente a sombra, porque quem negava não era o outro. Quando alguém falava, não era o outro, era uma expressão interna minha que concordava e se alinhava com aquilo. Então, toda vez que eu dizia, ok, então eu serei eu e eu vou mostrar isso, eu mostrava a sombra disso.
eu mostrava o aspecto que eu mais negava, mais punia e julgava ser a maneira de expressar. Mas não existe um jeito de expressar quem você é de uma forma congelada, uma forma pronta. Existe você ser você. E existe a tua forma de expressar aquela única característica. Quando nós falamos de arquétipo de identidade, na vertente junguiana, nós temos 12. Cada pessoa tem pelo menos 2 ou 3 mais latentes. E um que é o nosso, que é o que mais expressa em nós, que não tem como não percebê-lo. Ele está ligado à nossa psique, aos nossos medos, valores, virtudes. E o quanto mais você está ligado com esses medos, valores, virtudes, características, que você percebe como você se sente mais à vontade de expressar isso. E não tem um jeito de expressar, existe o teu jeito de expressar. Então, toda vez que alguém falar algo sobre você, não é a pessoa falando algo sobre você. Qual parte sua concorda? Qual parte sua sombreia aquilo, esconde aquilo e acredita que os outros têm que aceitar aquilo que você não aceitou? Essa percepção é muito importante, por isso que inúmeras vezes o medo de você esconder algo que você julga como certo e errado, o medo de você não ser o que os outros esperam que você seja, o medo de que você não seja visto como referência, autoridade ou que fuja dos julgamentos dos outros, faz com que você não seja quem você precisa ser. É uma escolha diária, contínua e consciente de você escolher ser você. E entender como ser você é a maior contribuição para que você possa exercer a missão, o propósito, o objetivo que você tem. Se você seguir as formas prontas, você nunca se permitirá ser você. Se você tiver medo, seja do julgamento, do auto-julgamento, da cobrança de o que é certo e errado, e você não viver o hoje, você não permite que seja. Então, o medo de não ser ou não parecer para o outro te limita de ser quem você é. Então, olhar para esse aspecto da identidade é importante. É uma escolha consciente até que seja natural. Como eu já falei antes, nem tudo que é normalizado é natural. Mas você é natural. Você é fluido. Você simplesmente é. E nem todo mundo vai concordar, mas desde que a discordância do outro não te faça sentir nada. Como eu sei que aquilo que o outro fala não ressoa com aquilo que eu sinto sobre mim mesma, com aquilo que eu julgo sobre mim mesma, quando o que o outro falar não te gerar nada, porque você está firme em você. Se o que o outro fala de bom ou ruim te faz engrandecer ou se diminuir, ou se incomodar, ou se justificar, você se incomoda com aquilo? Bom dia, Letícia. Você se incomoda com aquilo. Essa é a principal regra. Nunca será sobre o que o outro fala sobre você, bom ou ruim, mas sobre como você se sente a partir do que o outro fala. Olha que régua bonita. Olha que importante isso. Não é sobre o outro. Não é sobre quem você tem que ser para o outro, mas é sobre o quanto você está disposta a ser você. Utilizar das suas habilidades. Entender que aquilo que você entendeu sobre autoconhecimento, as características que você possui, serão expressadas do seu jeito. Vamos usar uma metáfora? Existem vários jeitos de fazer arroz. Estava vendo esses dias o MasterChef e a regra da receita era incluir o ingrediente arroz. Começa aqui, arroz tem muitos tipos. Tem arroz arbóreo, tem arroz negro, tem arroz branco parabolizado. Tem muitos arrozes.
Olá, Leandro. Tem muitos. Concorda? Tem. Cada um tem um jeito de se fazer. Mas se a gente for pegar só o arroz branco, quais são as formas que eu tenho de fazer esse arroz? Diferentes formas. E essa metáfora de existe diferentes formas para que eu possa fazer arroz, existe diferentes formas de você expressar uma característica que talvez aos seus olhos sejam iguais às dos outros. Bom dia, Teca. Esse olhar é importante, perceber. Existem formas diferentes de expressar uma característica que é natural da sua própria essência. Qual é a forma que hoje faz mais sentido de você expressar? Qual é o tom mais natural de você expressar? Aquilo que, às vezes, por não estar normalizado, naturalizado no seu comportamento, pode parecer desconfortável, mas o seu coração tá leve. Qual é a forma que você se sente à vontade de fazer algo que às vezes é desconfortável? As respostas que você vem buscando, as perguntas que você vem fazendo em silêncio ou verbalizadas não serão respondidas nas quatro paredes que você está. Serão escondidas nas experiências que você não escolhe. Serão respondidas nas conversas que você evita? Serão respondidas com as pessoas que você não fala? Serão respondidas nos livros que você não leu? Então, como nós ficamos enraizados em nós mesmos quando a busca vem de nós? Essa busca é a tua experiência, essa busca é a tua conversa, essa busca é a tua tentativa. Tenta. Tem uma frase, né, muito antiga: tente, invente, faça um mundo diferente. Algo assim. Você só vai experienciar o novo quando você se permitir reconhecer de que pode ser o novo. Não amanhã, mas agora. Qual atitude você pode fazer diferente hoje que expressaria quem você é? E quem você é, como pode despertar e contribuir na mudança da sua vida e de outras pessoas? Porque tudo o que é propósito, missão, não para em você, mas retorna para você. Não para em você, mas retorna para você. E retorna para você de uma maneira exorbitante, grandiosa. Você não precisa não ter vaidade para viver o propósito, mas a tua vaidade não pode ser maior do que o propósito. Você não precisa não ter ambição para ser espiritualizada, mas a sua ambição não pode ser maior do que a sua missão. Então, tudo aquilo que é divino, que habita em você, é usado para que não pare em você. Por isso que é grandioso, por isso que expande. A sua missão é maior do que o seu negócio, maior do que o seu emprego. Às vezes a gente fica pensando em metas, em limitações, em caixinhas. Só que aquilo que você veio fazer vai alcançar muito mais pessoas, e talvez não da maneira que você vai fazer, porque tudo dá certo se for com a sua missão, com o seu propósito, com o seu coração. É o maior número de pessoas, e o maior número de pessoas não tem limites, é o máximo que você consegue alcançar. Imagina que você está num jogo, e você está naqueles jogos de você correr e conseguir pegar o máximo de coisas com os braços. É o máximo que você conseguir pegar, não tem um número. Não é pegue ali 2 coisas, não é ali pegue 3 coisas, não é ali pegue 10 coisas. É, pegue o máximo que você puder. E quando nós vamos para essa primícia de que o propósito, a missão não para em você e que a sua identidade é despertada para contribuir na vida do outro, nós estamos falando exatamente disso. Não é buscar uma estratégia para
alcançar tantas pessoas. É como quem eu sou, o conhecimento que eu tenho, como as experiências que hoje eu busco podem alcançar o máximo de pessoas. Inclusive, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem lives aqui. Compartilhem com o maior número de pessoas. Não vou te pedir para compartilhar com 3 pessoas. Eu não vou te pedir para que você compartilhe com 10 pessoas. É o maior número de pessoas. Porque se você não está disposta a usar aquilo que você carrega, o seu conhecimento, para auxiliar outras pessoas a despertar, compartilhe aquilo que você acessa. Já é um caminho. Já é, às vezes, sair do desconforto de eu não queria compartilhar aquilo que eu estou vendo com outras pessoas. Mas eu vou compartilhar. É um passo. Às vezes a gente está num passo aonde nos envergonha, porque a gente não queria mostrar aquele lado. Mas é aquele lado que as pessoas precisam ver de você para que elas despertem algo a partir de você. Compartilhe. Eu quero chegar no maior número de pessoas. O máximo que eu conseguir. Até quando? Até quando eu sair daqui. Dessa vida, deste nome, com essa identidade. Eu não sei como, mas como eu posso chegar em mais pessoas? Aquilo que você carrega hoje já poderia despertar muitas pessoas. Mas você não chega nas pessoas. Mas você acha que precisa estar mais preparada. Mas você não vai conseguir terminar a receita sem começar a receita, entendeu? Você não vai precisar de um outro ingrediente sem ter colocado um ingrediente. Você não vai entender que precisa de uma coisa sem precisar dela no tempo que ela precisa estar ali. Então, às vezes você retira e tem excessos porque você antecipa os processos. Não antecipe. Busque o que você precisa quando você precisar. É sobre isso. Um passo de cada vez. Que passo hoje você pode dar para que as coisas que você busque comecem a acontecer? Que passo hoje você precisa ser para que amanhã você consiga permanecer? Só você pode ser aquilo que você veio ser. E só você vai conseguir fazer da maneira que você precisa. Então, tenha mais experiências. Se coloque à prova de coisas que você conhece, coisas que você não conhece, de formas diferentes. Eu encontro vocês amanhã às 9 horas aqui. Compartilhem com o maior número de pessoas. É sobre o maior número de quanto você consegue alcançar. Não tem o número exato. Use a sua identidade. Utilize as experiências de pessoas falando coisas boas ou ruins de você para que você perceba o que de fato você sente sobre isso. Veja a forma mais confortável de você expressar aquilo que parece desconfortável só porque não foi naturalizado. O medo de você parecer ser te limita de ser. Uma excelente segunda-feira. Essa semana tem Reptera, o nosso encontro fechado, gratuito, no Meet, para mulheres, onde a gente se conecta, onde a gente desperta, onde a gente permite ser quem nós somos. Vai acontecer dia 28, se eu não me engano, dia 28, quarta-feira, dia 28, às 19 horas. Então experiencie isso, se permita estar em novos ambientes, já é um caminho. O link tá na minha bio, é só você escrever ali no Forms e a gente vai te mandar o link de acesso. Nós fizemos uma vez por mês essa ambiência onde a gente pode se conectar com mais pessoas que buscam se despertar. Você está convidada, amo sua vida e até amanhã em outro lugar, porque uma das minhas características é a liberdade. Depois que você descobre que você é livre, você é livre. Ó. Excelente segunda-feira. E até.